Olá, sejam bem-vindos novamente. Esse é o canal Minuto Conservador. Eu sou Marcelo Lima. Você é muito bem-vindo no canal. Antes de mais nada, eu peço para você deixar o seu like aí, deixar o seu comentário no final do vídeo e compartilhar para seus amigos, seus vizinhos, seus familiares aí que pretendem votar contra o Bolsonaro. Vamos dizer assim. Muitos deles nem querem votar no Lula. A gente até entende isso. Não quer votar na esquerda, mas eu acredito que no final do segundo tempo, talvez ainda tenha um ou outro que queira votar na esquerda, achando que a questão econômica do país pode melhorar. Isso é uma falácia, isso não é uma verdade. E nós vamos explicar tintim por tintim para você aqui, para você entender o que está acontecendo. Vamos ao primeiro ponto aqui, que é muito importante. A questão da economia do Brasil, né? O pessoal fala muito sobre que o preço está muito alto da gasolina. O preço está muito alto da gasolina. O botijão de gás está caríssimo, tá? Os alimentos estão caros? Estão. Mas eu posso dizer uma coisa para você, poderia estar pior. Pode acreditar, poderia estar pior. Então nós vamos falar sobre alguns assuntos aqui, vamos transcorrer por esses assuntos, vamos fazer um bate-papo aqui interessante. Não saia desse vídeo, né? Preste atenção em cada ponto aqui. E o final é muito importante que você esteja até o final, porque no final eu vou trazer algo assim muito relevante. Então não saia desse vídeo, tá? Vamos falar item por item. Eu vou trabalhar essa questão para vocês entenderem de fato, para a gente acabar com essa falácia de que o governo Bolsonaro é um governo incompetente. Então vamos lá. Primeira questão é o seguinte, questão da inflação. É a inflação que empurra os preços para cima, todo mundo sabe disso. E pelo fato de a gente ter passado por uma pandemia, logo de cara, isso explodiu no mundo inteiro. Isso não é um problema só no Brasil. Então, quem acha que o governo Bolsonaro é um governo ruim, porque hoje os preços das coisas estão caros, já é o primeiro ponto, que é uma coisa que é uma falácia, né? É fato que está tudo caro, mas por que está tudo caro? Vamos começar a ver aqui esse primeiro ponto. Vamos lá. Indicador de inflação nos Estados Unidos avança 5,8% em 2021. Maior alta em quase 40 anos. O que acontece aqui, gente? Todo mundo sabe que os Estados Unidos é a maior potência do mundo hoje, né? Vou sair até um pouquinho da frente aqui. Então o que acontece? Você vê que a inflação dos Estados Unidos em 2021 bateu a maior alta em 40 anos. Então, o que acontece? Qual foi o fato que fez a inflação americana subir tanto assim? Inclusive o preço da gasolina nos Estados Unidos está um absurdo também, está muito alto. Né? Bateu todos os recordes, o galão da gasolina. Então isso é importante que você saiba. Não é só no Brasil que a gasolina está cara. Não é por isso que nós vamos ficar felizes que nos Estados Unidos está caro e no Brasil também está caro. Não é isso que nós queremos dizer. O que eu quero dizer para você é que é importante você entender um contexto geral da coisa. Não adianta você só pegar o problema e dizer que a culpa é do Bolsonaro. Então é muito fácil. Então, através desses fatos aqui, nós vamos começar a desfazer essa falácia. Primeiro ponto aqui, então, a inflação dos Estados Unidos, 5,8%. A inflação americana geralmente bate ali no máximo 1%. Então, no ano de 2021, bateu essa alta e no ano de 2022 também vai ser bem alta. Então é importante você saber disso. Aí você vai falar assim, mas não é só nos Estados Unidos, e a Europa? Vamos ver a Europa? Então, continuando aqui, a gente vê que o problema não é só nos Estados Unidos. Isso é um problema global. A pandemia foi um problema assim que devastou o mundo econômico, né, globalmente. Porque várias empresas pararam de funcionar, né, pararam de gerar empregos, pararam de exportar, as exportações diminuíram drasticamente. Então isso faz com que a inflação suba, né? Isso é um fato. Agora vamos ver aqui na Europa. O índice de inflação na zona do euro bateu um novo recorde em março, a 7,5% em ritmo anual, de acordo com a Eurostat, em um cenário de guerra na Ucrânia que elevou os preços da energia. Bem, isso aqui já é logo agora, né? Agora em 2022.
Em fevereiro, a inflação foi de 5,9% em 12 países para os 19 que adotaram a moeda única, um número de que já representava o maior nível registrado pela Agência Europeia de Estatística desde o começo a medir os preços ao consumidor na região em janeiro de 1997. Então, o problema na Europa é talvez muito mais sério do que o problema nos Estados Unidos, né? Porque em alguns países até faltou mercadoria, faltou alimentos nas prateleiras dos supermercados, então gerou um problema muito grande. Então a inflação também na Europa bateu recorde. Então não é só no Brasil que está acontecendo isso, né? Inclusive o problema poderia ser muito pior. Os índices mostram, os números mostram que o Brasil foi um dos países que menos foi afetado economicamente pela pandemia, apesar de ter sido muito afetado. Mas foi um dos países que mais trabalhou de forma correta, né, na questão econômica. Então vamos falar aqui bem direitinho. Por que a gente está colocando essa questão econômica? Porque é exatamente o maior problema das pessoas que não entendem o que aconteceu e o que está acontecendo. Eles acham que a carne está cara, que o frango está caro, que o ovo está caro, que a gasolina está cara, que o botijão de gás está caro, mas eles precisam entender que isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo. E precisam entender que o Brasil foi um dos melhores países na questão do desempenho dentro da Covid. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então é a primeira falácia dizer que o governo Bolsonaro foi péssimo. Não. Durante a pandemia, o governo Bolsonaro fez um excelente trabalho. Mas claro que a gente está pagando um preço muito alto pela questão da pandemia. Então vamos continuar aqui em outros assuntos aqui sobre a questão do desemprego. Vamos lá. Desemprego fica em 12% no quarto trimestre de 2016 e atinge 12,3 milhões de brasileiros. Então vamos lá, 2016 quem estava no poder? Não sei se vocês lembram, né? Vocês vão lembrar, claro, era a esquerda que estava no poder. Então é importante saber que o desemprego estava 12,3 milhões de desempregados no Brasil. Então, o pessoal tem também a mania de falar que não, o desemprego está muito alto no Brasil, a culpa do Bolsonaro. Não é culpa do Bolsonaro. O desemprego continua alto, sim, mas a gente pegou uma pandemia de frente. A economia antes da pandemia estava indo muito bem, estava começando a se recuperar, né, pelos estragos que a esquerda deixou aí no país, né, pagando dívidas e todas essas questões, mas a Petrobras voltou a bater recorde de exportação, então o país estava vindo numa crescente. Mas veio a pandemia e aconteceu isso tudo. Então, para quem quer dizer que o desemprego é um problema no governo Bolsonaro, vamos lá. O desemprego fica em 12% em 2016. Não tinha pandemia, tá? Agora vamos ver aqui, ó. Taxa de desemprego no Brasil cai para 11% no último trimestre de 2021. Então, no meio da pandemia, a taxa de desemprego diminuiu. Então, é muito importante a gente tocar nesse assunto, porque você imagina se a gente não tivesse pandemia, como que o Brasil estaria hoje? Estaria numa situação muito melhor. Então, essa taxa de desemprego continua caindo em 2022, tá? E o desemprego está cada vez caindo mais. Então é importante a gente pautar essa questão. Por quê? Vão falar que o país é um país de miserável, que está todo mundo desempregado, que é a culpa do Bolsonaro. Não, a culpa não é do governo Bolsonaro. Claro, né, que a gente encarou uma pandemia de frente, isso fez com que desacelerasse o processo, né, de emprego. Mas, dentro das possibilidades, né, esse número é muito razoável, comparado com 2016, que não tinha pandemia. Então vamos lá. Alguns outros pontos. Vamos falar sobre um terceiro ponto, que é muito importante você saber. Regulamentação das mídias. Lula já declarou que quer regulamentar as mídias sociais, né, as mídias em geral. E isso é um modelo, né, de política de países totalitários.
em sua maioria países socialistas. Coreia do Norte, a Rússia, né, que não é mais União Soviética, mas a Rússia, né, Cuba, Venezuela. E como esses países estão hoje? Será que é esse país que você quer para você? Um país que vai regulamentar as mídias, né, em geral? Então se fala muito hoje em liberdade de expressão. Ou você tem a liberdade de expressão por um lado, ou você vai ter uma regulamentação. Mas quem vai regulamentar isso? Quem vai dizer o que pode ser falado ou o que não pode ser falado? Então Lula vem agora falando sobre esse assunto, e é interessante, porque eles mesmos de esquerda reclamaram muito desse assunto, sempre reclamaram muito desse assunto, e eu vou fazer você lembrar, durante a ditadura militar, entre aspas, que eles chamam de ditadura militar, teve um período de regulamentação das mídias, o que eles reclamam muito. Agora, por que eles querem regulamentar a mídia se lá atrás isso foi um problema para eles? Em 1967, a imprensa foi alvo da censura durante a ditadura instaurada pelo golpe civil-militar de 1964. Aqui ainda é menos pior, né? Civil-militar, porque eles falam só que é golpe militar. 64, que assumiu múltiplas formas. A lei da imprensa de 1967, a censura prévia em 1970, a autocensura. Então, é importante você entender exatamente isso. Isso aqui não está longe de acontecer. Isso aqui é um fato que pode acontecer se um governo de esquerda entrar. Né? Isso é um fato que já está bem aí, na cara. O Lula não esconde isso. Ele quer regulamentar as mídias de forma geral, regulamentar a mídia. E o que isso pode ocasionar? Isso vai ocasionar sempre cerceamento de direito de expressão. Se você é de esquerda, está vendo esse vídeo, ou se você pensa em não votar no Lula, pensa em não votar no Bolsonaro, desculpa, para pensar que você que gosta de chamar o presidente de genocida, amanhã pode não chamar mais. De repente, você é a próxima bola da vez. Hoje você quer essa liberdade, mas amanhã você pode não ter. Então é bom pensar nisso direitinho. Então vamos aqui falar agora sobre o quarto assunto, que é a questão da moeda única. O que isso vai influenciar na questão de acabar com o real e vir com uma moeda única na América Latina? Primeiro ponto, é importante a gente saber que o Brasil hoje é um país diferenciado na América Latina. É um país que tem muitos recursos, é um país que tem tudo para crescer muito, e, em contrapartida, nós temos países aqui do lado, que são países aliados da esquerda, que a gente já sabe, que são países como a Venezuela, né? Tem Cuba, a Argentina agora, passando por toda essa questão da inflação, que é totalmente descontrolado. São países que hoje são governados pela esquerda. E o objetivo principal do Foro de São Paulo, que todo mundo conhece, né? Se você não conhece, você vai conhecer agora o que é o Foro de São Paulo. Nós vamos colocar isso aqui para você entender a ideia dessa união, né? Unir esses países e fazer com que esses países sejam socialistas, né? Comunistas. Então vamos lá, Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo completou 30 anos de existência no dia 4 de julho do ano passado. Para celebrar a data, foi organizado um encontro virtual entre os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e da Nicarágua, Daniel Ortega. Na última terça-feira, 28 de julho, aniversário do líder da Revolução Bolivariana, Hugo Chávez. O espaço foi mediado pela secretária executiva do Foro, militante do Partido dos Trabalhadores, Mônica Valente. Dessa forma, as organizações fundadoras estiveram representantes avaliando erros e acertos desse espaço da unidade de movimentos e partidos latino-americanos. A ideia é aquela mesma ideia de sempre. Unificar para diminuir. Quem sai ganhando com um Estado grande, um Estado que está intermediando todas as relações? Quanto maior o Estado, menor os direitos, e quanto maior o Estado, mais tributos. E quem
administra esses tributos? É o Estado. O Estado sempre intervindo nas relações entre as pessoas. Então o que acontece? Essa questão do Estado grande é uma questão, é uma ideia socialista, né? O liberal, ele defende o Estado menor, com menos interferência. Mas essas ideias que o Lula tem não são de agora. Essa ideia já é bem antiga e eles, por algum motivo, não conseguiram concretizar isso. Achavam que não iam perder a cadeira, mas, felizmente, hoje eles não estão no poder. Mas, voltando ao poder, todo esse trabalho vai voltar. Então, eu quero dizer para você que pensa em não votar no Bolsonaro, é melhor você pensar direitinho, porque talvez tenham muitos motivos para você votar no Bolsonaro, porque a situação pode piorar muito. Você olha para a Argentina, vai aí no Google, bota aí Argentina, economia, busca aí as informações, você vai ver como que a Argentina está hoje. Um dos maiores países da América Latina. Então vocês precisam observar os fatos, tá bom? Outro ponto importante é você saber das ideias que o Lula tem para governar de novo o país. Vamos lá. Ele declarou essa semana que deseja acabar com as escolas de tiro no país, né? Uma mentalidade dessa, qual é a ideia que você acha que um governante desse tem sobre a questão das armas? É justamente desarmar o povo. Desarmando o povo enfraquece, o povo fica sem poder se defender. Então, o que acontece? Hoje, o presidente Bolsonaro defende a pauta do armamento. Já o Lula defende o desarmamento. Inclusive, ele deu uma declaração horrorosa, depois ele voltou atrás, falando que policial não é gente. Então você vê assim, a ideia toda de como esse pessoal está alinhado justamente para voltar ao poder e aí destruir de vez. A ideia é destruir a liberdade de vez. Então é importante você não só não votar na esquerda, mas também escolher bons senadores, bons deputados, aqueles que estão alinhados com a direita, para que essa questão não venha à tona, para que o país não viva um retrocesso. Então, eu peço para você compartilhar esse vídeo aí com o pessoal, com seus amigos aí da esquerda, aqueles que pensam em não votar no Bolsonaro. Às vezes nem querem votar no Lula, mas às vezes, não, mas eu não vou votar no Bolsonaro, porque aí ficam naquela ideia de que, de repente pode melhorar com o Lula. Não vai melhorar com o Lula. Se há uma forma do Brasil melhorar, é com o agronegócio, é com as exportações e com os recursos que nós temos aqui no Brasil. O Brasil tem tudo para bombar, a gente sabe disso, mas precisa de um governo de direita, um governo liberal, que cada vez vai diminuindo, amortizando os tributos que são colocados diante das empresas, diante do cidadão comum. Então, a ideia é essa. Inclusive, o presidente Bolsonaro anistiou muita coisa, diminuiu muito tributo sobre vários produtos e tal, mas esse efeito ainda não chegou. Mas é bom deixar bem claro que esses efeitos eles vão aparecer com o tempo. O governo tem tomado medidas importantes, né, para o Brasil, mas esses efeitos vão começar a vir com o tempo. Agora a gente está saindo de uma pandemia, então é um momento muito delicado, a gente ainda está com dificuldade, claro, na questão econômica, mas com o tempo esses efeitos vão começar a ser sentidos pela população aqui no final da linha, né? Redução nos valores dos alimentos, redução no valor do gás, da gasolina. Eu acredito, claro, que através dessas medidas que o presidente tem tomado, que o governo Bolsonaro tem tomado, esses valores vão reduzir um pouco, Claro que a gasolina não vai voltar a R$2, R$2,50, isso não vai voltar nunca mais, né? E a gente depende também dessa questão da guerra da Ucrânia com a Rússia, da Rússia com a Ucrânia, né? Então, todas essas questões estão afetando aí todos os países. Então, não dá para falar que, eu não quero votar no Bolsonaro. Mas você vai votar em quem, se não for o Bolsonaro? Vai votar no Lula?
Votar no Lula é loucura, loucura total. Então, gente, espero que você tenha gostado do vídeo. Repasse esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer e compartilha esse vídeo aí com seus amigos, familiares aí no grupo de WhatsApp, tá bom? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço.